Frei Claudiano, sua Deus bênção, abençoe. seja bem-vindo, viu? Obrigado. Olha, solidão, um tema interessante para a gente bater um papo, até porque eu acredito, Frei, que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora têm às vezes a televisão ou rádio como um companheiro, não é? Por acaso, a solidão ela já está muito presente na vida das pessoas, pelo que o senhor tem visto nas suas andanças? Nas minhas andanças, nos meus atendimentos com as pessoas, sempre percebo muita solidão. Né? E a solidão, ela é boa quando ela está em função de um bom relacionamento com os outros. Agora, aquela solidão em que você não consegue conviver com os outros, não consegue perdoar, não consegue amar, então fechar em si mesmo, essa é uma solidão que não é boa. Mas há a solidão também das pessoas que abandonam os outros. Porque não é só um fechamento meu, mas pode ser o fechamento do outro. Essa é uma solidão mais sofrida ainda, sentir-se abandonados pelos outros. Jesus sofreu essa solidão. Os discípulos abandonaram Jesus na cruz. É verdade. Aliás, até para a gente esclarecer de uma maneira teológica, a solidão nós podemos dizer que ela é causada por nós mesmos ou por Deus. Essa solidão causada por nós é uma solidão ativa. A gente entramos num assunto teológico, que é a solidão, o que São João da Cruz chama de noite ativa. Certo. Quer dizer, eu quero ter a solidão das criaturas. Eu não quero que as criaturas mandem na minha vida. Eu não quero que o desamor mande na minha vida, o desespero mande na minha vida. Então, eu entro na solidão dessas coisas para responder a Deus. Agora, há a solidão passiva, que é Deus que some da vida. E São João da Cruz escreveu obras maravilhosas. Ele é o grande especialista na noite escura, grande especialista na solidão. E escreveu sobre essa solidão. E começa o cântico espiritual assim: Adonde te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como sebo fugiste, havendo-me ferido, saí tras te clamando e eras ido. Então você procura Deus e não encontra. Mas nessa solidão ativa, você tem que se esconder para encontrar o objeto, no caso, a pérola, que é Deus, que está escondido. Então eu tenho que me esconder das criaturas para encontrar Deus que está escondido, para que Ele mande na minha vida. Esta é um pouco da noite escura. Frei, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito, fazer um breve paralelo sobre o silêncio e a solidão, porque me parece que há uma confusão a respeito destas duas palavras, porque o silêncio, por exemplo, é algo que a gente vê cada vez mais raro hoje na sociedade. As pessoas utilizam-se de vários artifícios para não estarem em silêncio, tem que ter algum barulho. Pessoas em casa, muitas vezes, elas até deixam o rádio ligado ou a televisão, parecendo que tem alguém em casa, né? Não sei se o senhor já reparou isso. Mas, no entanto, isso não é um ato de solidão. O ato de solidão, ele tem só o lado negativo, por exemplo? A solidão ela também tem um lado negativo. É uma solidão sofrida, o que é diferente da solidão sonora de São João da Cruz. Certo. Se eu não consigo fazer silêncio, ligo a televisão, acho pouco, ligo o rádio, fico com o celular, ou seja, faço tantas coisas e não presto atenção em nada. Eu estou só porque eu não me comunico, apenas eu escuto muito barulho, não consigo fazer silêncio. Essa é um barulho terrível, porque destrói o relacionamento, você esfria relacionamento, você se enche do que vai atrapalhar. Então temos que entrar em silêncio, em solidão, para nos desfazermos desses barulhos. E claro, essa solidão acompanhada de oração. Que é o melhor Não de é tudo, uma solidão sofrida, é uma solidão com Deus. Com Deus. Quer dizer, uma solidão para escutar Deus. Ora, Deus é a fonte da vida. E como Ele é a fonte da vida, eu me aproximo da vida, para ter amor, para ter esperança, ter misericórdia.
Se não tenho solidão teológica, eu vou aos poucos adoecendo o coração. Por quê? Porque vou guardando mágoas, vou guardando, aí vai acabando tendo ódio. Isso é terrível. Essa solidão é ruim. Agora, quando eu tenho Deus, Deus vai canalizando, limpando, purificando, e me ensinando, me iluminando o que devo fazer. A solidão, então, ela, de certa forma, podemos dizer assim, é necessária? A solidão é necessária. É necessária para se encontrar com a vida. É necessária, e tanto como você disse, Jesus, ele estava lá ensinando, dando catequese com os discípulos, com as multidões, mas tinha momento de solidão. E não tendo tempo durante o dia, porque trabalhava bastante, conversava com o Pai à noite. Era um momento de solidão, é necessária. A solidão é necessária para tomar grandes decisões na vida. Jesus faz solidão, faz silêncio, reza com o Pai para escolher os apóstolos. Então, ela é necessária para tomarmos decisões, para não ser decisão errada. Então, ela é necessária. Aliás, uma das coisas, você estava citando aqui São João da Cruz, eu vou citar também a Santa Teresa de Calcutá. Quer dizer, ela também experienciou essa questão da solidão, né? Quando ela não conseguia enxergar mais nada, né? Ninguém também queria saber de mais nada. Ela foi posta para fora, né? Quer dizer, ela só ficou à margem e ela enxergou também aquelas pessoas que também vivenciavam essa solidão, que era a solidão daqueles que eram os mais marginalizados, não é? Bom, a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Madre Teresa de Calcutá, eu considero como uma madrinha na vocação. Em 1946, ela sente um chamado de Deus para estar no meio dos pobres mais pobres, as periferias. E porque ela tinha uma experiência mística revelada depois da sua morte, que era locuções interiores. Ela escutava a voz de Deus. Bom, até então, ela tinha encontros gozosos com Deus, se encontrava com Ele, escutava a sua voz, tinha certeza de sua presença. Quando em 1948, ela começa a fundação das Irmãzinhas da Caridade, quando a Madre Teresa coloca o pé na rua para atender os pobres, Deus sumiu da vida dela. Ela não tinha mais gosto para rezar, não tinha mais gosto para praticar o amor, a caridade, nada. Sumiu completamente. 10 anos depois, ela já não aguentava mais tanta escuridão, tanta ausência de Deus. Ela pediu um sinal a Deus. Aí, em 1958, durante um mês, ela teve um encontro gozoso com Deus. Depois, sumiu. E ela diz, aprendi a amar a escuridão. Ela, vivendo essa escuridão, era a luz no meio dos pobres. Isso é noite escura, porque podemos viver uma escuridão e sermos amargos para os outros. Ela não. Vivendo na escuridão, saía de si mesmo para ir ao encontro dos outros. Isso é o amor. Porque fazer sem nada sentir. Hoje necessitamos muito disso. Necessitamos de pessoas que vivam o amor, que vivam não a partir do sentir, mas a partir do sentido. Isto é, o outro necessita e fazendo para o outro, eu estou fazendo para Deus. E ela morre em 1997, nessa escuridão. Mas com certeza, antes da morte, ela deve ter gritado dentro do seu coração, como disse São João da Cruz, rompe a tela desse doce encontro para se encontrar definitivamente com aquele que ela sempre amou, amor no pobre. Uma coisa importante que eu acho que o senhor poderia falar para aquelas pessoas que nos estão acompanhando agora, seria a respeito, justamente já nessa linha, aquelas pessoas que se sentem sós, solitárias no sentido da noite escura mesmo. Qual seria um exercício espiritual bom para essas pessoas? Aí eu pego o meu mestre, o meu pai espiritual, o reformador do Carmelo, São João da Cruz. O melhor exercício é se exercitar na fé, na esperança e no amor. No amor. Quando você não tiver vontade nenhuma de fazer o bem para o outro, faça.
quando tudo ficar obscuro, eu não consigo mais ver Deus, então eu vou abandonar tudo. Não, não chute o balde. Mantenha-se firme na fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Sede a minha luz. E sabemos que essa noite escura não é, a falta de luz, não é a ausência de luz, é o excesso de luz. É Deus que se aproxima de nós. E nós que estamos acostumados a conversar com Deus por meio dos gostos, dos sentidos, da imaginação, a noite escura nós não conseguimos mais meditar, não conseguimos mais conversar como conversávamos antes com Deus. Então é terrível. Então, mas é Ele que está nos purificando, purificando o amor, a esperança, purificando a fé. E é isso que deve fazer. Faça momentos de silêncio, faça. Nessa solidão, queira sempre estar com Deus, mesmo não sentindo a sua presença. Sentir é coisa pouca, tenha certeza que Ele está presente. Frei, eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho, a gente falou um pouco dessa solidão escura, essa solidão que muitas vezes as pessoas não enxergam uma luz no fim do túnel, né, como estamos falando aqui, mas eu queria que o senhor falasse também um pouquinho da alegria da solidão, porque existe, como eu estava comentando agora, fazendo essa reflexão no início do nosso programa, existe evidentemente aquele momento em que você sente uma maior intimidade com Deus, porque a solidão permite que você também faça em sua memória momentos de reflexão sobre as suas atitudes e podendo corrigi-las futuramente, não é? Esse momento oracional, a solidão, né, da oração, é importante nós termos ela, e com que frequência seria importante nós mantermos esse momento de solidão oracional? Todos os dias. Todos os dias? Tem que ser uma vez por dia, se não pode 2, 3. Normalmente à noite, antes de dormir, no exame de consciência. Tire 5 minutos para fazer esse momento de solidão. Esse momento de solidão acompanhada. Não é só um momento que eu vou rever a minha vida, é o momento em que eu e Deus juntos vamos rever a minha vida. Exatamente. Então Ele vai iluminando. E sempre eu aconselho a começar com invocação ao Espírito Santo. O Espírito Santo que ilumina, que dá força, encoraja. Então tenha coragem de entrar dentro de si mesmo para ir vendo aqueles grotões, aqueles bichos terríveis que fala Santa Teresa do Livro das Moradas. Você vai, não para brigar, mas para conhecer. E porque lutar você para de caminhar. Lutar consigo mesmo, lutar com seus problemas, você deixa de caminhar. E aí já é uma solidão sofrida. Você tem que ir nessa passividade, nesse amor e ultrapassar essas barreiras sem muita briga, só se conhecendo. É claro que a luta ela é necessária, mas se você ficar lutando demais, pode ficar só no campo de batalha e não atravessar para a próxima morada, segundo diz Santa Teresa de Jesus. E outra coisa importante também, que seria interessante o senhor comentar, o senhor tem uma espiritualidade tão bonita e nós gostamos tanto quando o senhor vem no programa, e chove de ligações, de pessoas participando, né? E é tudo muito gostoso que o senhor fala, mas o Carmelo, ele também traz essa espiritualidade da solidão, não traz não, Frei? O Carmelo é o espaço da solidão. É o espaço da solidão. O Carmelo nasceu no Monte Carmelo. Os eremitas que ficaram lá, eles amavam a solidão. Mas era uma solidão que não se ilhava do mundo. A solidão do Carmelo é uma solidão que se ocupa do mundo. É uma novidade teológica de Santa Teresa de Jesus. É uma solidão em que você se encontra com Deus para rezar pelo mundo. Quer dizer, a contemplação em Santa Teresa é uma contemplação apostólica. E como consequência disso, Santa Teresinha é padroeira das missões. Como pode alguém ter vivido a solidão, o silêncio, nunca ter saído da clausura e se tornou padroeira das missões? É porque na solidão nos ocupamos do mundo. Não para condenar o mundo, mas para amar o mundo.
amar como Deus amou. Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Isso que faz aquele que entra em solidão para amar. Então, eu peço às pessoas que revejam a sua forma de fazer solidão. Às vezes nós fazemos silêncio por fora, para fazermos um barulho dentro de nós, para nos enchermos de maldade, para arquitetar, destruir o outro, puxar o tapete. Isso não é bem cristão, não. Então você tem que fazer solidão para se livrar disso, para se livrar de querer mal o outro, destruir o outro, o ódio. A solidão é para vencer, a solidão é para nos dar docilidade. O que aconteceu com a amada Teresa de Calcutá e com São João da Cruz também na prisão. Aliás, essa docilidade que o senhor fala é algo premente justamente dessas pessoas que fazem dessa prática uma realidade, até porque também a gente acaba observando que a pessoa se torna mais calma. Na correria do dia a dia, nós que vivemos aqui, não sei, vocês que de repente estão em cidades, como a Rede Vida é para todo o Brasil, né? Então tem cidades que são bem calmas, tranquilas e tudo mais. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso aqui é uma barulheira tremenda. Só para chegar aqui na televisão, né, o que a gente enfrenta no trânsito, não é? Que a gente observa, né? Pessoas correndo, pessoas atropelando-se umas às outras, seja no transporte público, seja através dos carros que a gente vê no trânsito. Quer dizer, uma coisa interessante, as pessoas passam umas pelas outras e sequer olham nos olhos umas das outras. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão excluídas, hein, gente? Estou falando pessoas que passam, às vezes estão no mesmo ambiente, num elevador, em algum lugar, e nem se cumprimentam, né, Frei? Isso é uma maneira de solidão também, não é? Ruim, mas é uma maneira de solidão, não é? Nas cidades pequenas, você chega num ponto de ônibus, conhece todo mundo, conversa, Exatamente. Se envolve. Mas na cidade grande, esse mesmo grupo se encontra todos os dias e não se ocupa de ninguém. Fica no seu celular, fica no WhatsApp, fica lendo alguma coisa, inventando alguma coisa para não se encontrar com os outros. Então, mas, ou seja, o que nós deveríamos fazer, chegando num ponto de ônibus, o que eu faço é dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu pego um táxi, eu digo, eu posso sentar na frente? Já 5 vezes em São Paulo que eu não pago táxi. É mesmo, Frei? Eu vou conversando e aí o taxista, eu quero conversar um pouquinho com o senhor, e começa a conversar. E um dia começou a dar voltas. Eu digo, ei, eu vou ter que pagar caro. Não, o senhor não vai pagar nada. Eu deveria pagar o senhor. Isso me tocou muito. Olha só. Quer dizer, as pessoas, elas acabam vendo no senhor uma amizade como essa que eu citei de Jesus, não é? Que é o verdadeiro amigo que não abandona ninguém. Às vezes, um par de ouvidos para ouvir, não é? Isso é uma maneira de nós exercitarmos esse diálogo. Às vezes a pessoa não quer que você fale nada, às vezes quer que você ouça ela, né? Que às vezes em casa ela não tem quem o ouça, ou mesmo no trabalho não tem quem o ouça, não é? E encontrando alguém para ouvir, e para ouvir problemas. Porque uma da solidão hoje, a solidão terrível, é você ter muita gente ao seu redor e não ter ninguém para compartilhar. Isso é doloroso. Então essa é uma solidão terrível. Quer dizer, você tem tantos problemas existenciais e não compartilha suas tentações, não compartilha sua dor, não compartilha os problemas, não tem ninguém. Isso é uma solidão terrível. E quando encontramos alguém para compartilhar, o que esteja aberto para ouvir e sabendo que ali é uma caixinha de segredo, padre, tem que ser uma caixinha de segredo. É tanto que o que eu escuto, eu esqueço. Eu vejo a pessoa outra vez, padre, conforme aquilo que eu contei para o senhor, eu digo, eu sei que eu atendi você, mas eu não lembro nada do que você me disse. Ficou no confessionário. Ficou no confessionário. Mas se eu atendesse pouca gente, eu acho que lembraria, mas como atendo muita gente, aí não tem como ficar lembrando. Haja memória, né? Haja memória, né, Frei? Frei, um outro viés, né, um outro corte que eu gostaria que o senhor fizesse também, inteligente como o senhor eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a solidão de Jesus, porque em várias passagens da Bíblia nós vemos que Jesus, ele para e mesmo com as multidões, existem as palavras que dizem,
e ele se sentiu só, ou ele estava só. Ou até aquela que diz, né, que o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Quer dizer, Jesus se sentiu solitário em alguns momentos, não? Jesus não se sentiu mais só porque tinha o Pai. Ele estava nos educando a termos a companhia de Deus. Tá. Então, mas Jesus teve a solidão no Getsemane e a grande solidão de Jesus foi na cruz. Porque se sentiu abandonado pelos discípulos, se sentiu abandonado pelo Pai. Jesus nunca havia conversado com o Pai chamando de Deus. Quando era no vocativo, ele dizia Pai, Pai Nosso. Quando ele estava na cruz, ele disse, meu Deus, meu Deus. É nesse momento que Jesus desce as profundezas do nosso pecado para nos resgatar. É como se ele estivesse dando as costas para o Pai, como fez Adão e Eva, para nos resgatar. Coisa bonita. Então, isso aprendi e guardei nas minhas aulas. Eu digo que meus olhos lacrimejavam quando escutava essas coisas do professor. Eu nunca tinha reparado nisso. Quer dizer, realmente, ele fala, meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, por que me abandonaste, né? Ele se sentiu totalmente solitário naquele momento, né? Sozinho de verdade e abandonado. Abandonado por todos para nos salvar. Para nos salvar. É claro, Nossa Senhora não abandonou o Filho, ficou ali o tempo todo de pé. Essa é uma boa imagem para a nossa solidão. Nas dificuldades, nós não devemos ficar desesperados, deitar lá e dizer, deixa que tudo passe. Não, continua com atitude. Então, Nossa Senhora se manteve de pé. Então, havia a solidão de Nossa Senhora, porque o filho estava morrendo, então uma solidão muito grande, e Jesus naquela solidão terrível, dolorosa, mas uma solidão redentora. Os místicos aprendem de Jesus a como lidar com essa dor da solidão. É uma dor que não leva à revolta. Então, quem estiver sofrendo, não se revolte com a sua dor. Pegue a sua dor e una a dor de Jesus na cruz e transforme a sua dor em oração. Podemos transformar uma dor de dente em oração, uma desavença, alguém falou mal de mim. Você não perde nada. A igreja é riquíssima, devemos descobrir isso. Oferece a dor, oferece essa solidão, esse sofrimento, juntando ao sofrimento de Cristo e encontra conforto. Vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Até a dor de cotovelo, né? Até a dor de cotovelo pode ser oferecida. Vamos terminar com uma bênção? É claro. Eu não posso deixar o senhor ir embora daqui sem dar uma bênção para a gente, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós os pedimos por todos aqueles que padecem solidão, que sofrem, se sentem abandonados. Mas vos pedimos que essas pessoas que sofrem não abandonem ninguém. Não cultive a mágoa, não cultive a desavença, o ódio, mas cultive o amor, a esperança, a caridade e a fé. E que seja colocado no coração de cada um a força necessária para enfrentar essas dificuldades e sair sempre vitorioso, porque contigo ninguém é derrotado. Pedimos a vossa bênção e constante proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom Frei, obrigado, viu, Obrigado pela sua também, presença. Fábio. Que gostoso recebê-lo aqui, viu? Volte sempre, tá? Voltarei sempre que chamar. Tá bom. A Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, eu considero como uma madrinha na vocação. Em 1946, ela sente um chamado de Deus para estar no meio dos pobres mais pobres, as periferias. E porque ela tinha uma experiência mística revelada depois da sua morte, que era locuções interiores. Ela escutava a voz de Deus. Bom, até então, ela tinha encontros gozosos com Deus, se encontrava com Ele, escutava a sua voz, tinha certeza de sua presença. Quando em 1948, ela começa a fundação das Irmãzinhas,
da caridade. Quando a Madre Teresa coloca o pé na rua para atender os pobres, Deus sumiu da vida dela. Ela não tinha mais gosto para rezar, não tinha mais gosto para praticar o amor, a caridade, nada. Sumiu completamente. 10 anos depois, ela já não aguentava mais tanta escuridão, tanta ausência de Deus. Ela pediu um sinal a Deus. Aí, em 1958, durante um mês, ela teve um encontro gozoso com Deus. Depois, sumiu. E ela diz, aprendi a amar a escuridão. Ela, vivendo essa escuridão, era a luz no meio dos pobres. Isso é noite escura, porque podemos viver uma escuridão e sermos amargos para os outros. Ela não. Vivendo na escuridão, saía de si mesmo para ir ao encontro dos outros. Isso é o amor. Algum barulho. Pessoas em casa, muitas vezes, elas até deixam o rádio ligado ou a televisão, parecendo que tem alguém em casa, né? Não sei se o senhor já reparou isso. Mas, no entanto, isso não é um ato de solidão. O ato de solidão, ele tem só o lado negativo, por exemplo? A solidão, ela também tem um lado negativo. É uma solidão sofrida, o que é diferente da solidão sonora de São João da Cruz. Certo. Se eu não consigo fazer silêncio, ligo a televisão, acho pouco, ligo o rádio, fico com o celular, ou seja, faço tantas coisas e não presto atenção em nada. Eu estou só porque eu não me comunico, apenas eu escuto, muito barulho, não consigo fazer silêncio. Essa é um barulho terrível, porque destrói o relacionamento, você esfria relacionamento, você se enche do que vai atrapalhar. Então temos que entrar em silêncio, em solidão, para nos desfazermos desses barulhos. E claro, essa solidão acompanhada de oração. Que é o melhor não de é tudo, né? uma solidão sofrida, é uma solidão com Deus. Com Deus. Quer dizer, uma solidão para escutar Deus. Ora, Deus é a fonte da vida. E como Ele é a fonte da vida, eu me aproximo da vida para ter vida, para ter amor, para ter esperança, ter misericórdia. Se não tenho solidão teológica, eu vou aos poucos adoecendo o coração. Por quê? Porque vou guardando o mal. O que São João da Cruz chama de noite ativa. Certo. Quer dizer, eu quero ter a solidão das criaturas. Eu não quero que as criaturas mandem na minha vida. Eu não quero que o desamor mande na minha vida, o desespero mande na minha vida. Então, eu entro na solidão dessas coisas para responder a Deus. Agora, há a solidão passiva, que é Deus que some da vida. E São João da Cruz escreveu obras maravilhosas. Ele é o grande especialista na noite escura, grande especialista na solidão. E escreveu sobre essa solidão. E começa o cântico espiritual assim: Adonde te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como sebo fugiste, havendo-me ferido, saí tras te clamando e eras ido. Então você procura Deus e não encontra. Mas nessa solidão ativa, você tem que se esconder para encontrar o objeto, no caso, a pérola, que é Deus, que está escondido. Então eu tenho que me esconder das criaturas para encontrar Deus que está escondido, para que Ele mande na minha vida. Esta é um pouco da noite escura. Frei, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito, fazer um breve paralelo sobre o silêncio e a solidão, porque me parece que há uma confusão a respeito destas duas palavras, porque o silêncio, por exemplo, é algo que a gente vê cada vez mais raro hoje na sociedade. As pessoas utilizam-se de vários artifícios para não estarem em silêncio. Tem que ter águas. Vou guardando, aí vai acabando tendo ódio. Isso é terrível. Essa solidão é ruim. Agora, quando eu tenho Deus, Deus vai canalizando, limpando, purificando, e me ensinando, me iluminando o que devo fazer. A solidão, então, ela, de certa forma, podemos dizer assim, é necessária? A solidão é necessária. É necessária para se encontrar com a vida.
é necessária. E tanto como você disse, Jesus, ele estava lá ensinando, dando catequese com os discípulos, com as multidões, mas tinha momento de solidão. E não tendo tempo durante o dia, porque trabalhava bastante, conversava com o Pai à noite. Era um momento de solidão, é necessária. A solidão é necessária para tomar grandes decisões na vida. Jesus faz solidão, faz silêncio, reza com o Pai para escolher os apóstolos. Então, ela é necessária para tomarmos decisões, para não ser decisão errada. Então, ela é necessária. Aliás, uma das coisas, eu estava citando aqui São João da Cruz, eu vou citar também agora a Santa Teresa de Calcutá. Quer dizer, ela também experienciou essa questão da solidão, né? Quando ela não conseguia enxergar mais nada, né? Ninguém também queria saber de mais nada. Ela foi posta para fora, né? Quer dizer, ela só ficou à margem e ela enxergou também aquelas pessoas que também vivenciavam essa solidão, que era a solidão daqueles que eram os mais marginalizados, não é? Bom, Frei Claudiano, sua bênção, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Olha, solidão, um tema interessante para a gente bater um papo, até porque eu acredito, Frei, que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora têm às vezes a televisão ou rádio como um companheiro, não é? Uhum. Por acaso, a solidão, ela já está muito presente na vida das pessoas, pelo que o senhor tem visto nas suas andanças? Nas minhas andanças, nos meus atendimentos com as pessoas, sempre percebo muita solidão. Né? E a solidão, ela é boa quando ela está em função de um bom relacionamento com os outros. Agora, aquela solidão em que você não consegue conviver com os outros, não consegue perdoar, não consegue amar, então fechar em si mesmo, essa é uma solidão que não é boa. Mas há a solidão também das pessoas que abandonam os outros. Porque não é só um fechamento meu, mas pode ser o fechamento do outro. Essa é uma solidão mais sofrida ainda, sentir-se abandonados pelos outros. Jesus sofreu essa solidão. Os discípulos abandonaram Jesus na cruz. É verdade. Aliás, até para a gente esclarecer de uma maneira teológica, a solidão nós podemos dizer que ela é causada por nós mesmos ou por Deus? Essa solidão causada por nós é uma solidão ativa. A gente entramos num assunto teológico, Tá. que é a solidão